Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. Eu estou aqui nessa gravação de hoje para apresentar para vocês uma proposta de um curso chamado Introdução à Filosofia Política. Essas aulas e esse curso ele vai estar disponibilizado para vocês no nosso canal no YouTube. Serão 9 aulas com 9 livros e com 9 autores. E nessas aulas a gente vai investigar um pouquinho do pensamento e as contribuições que eles deixaram para a filosofia política. Então, no primeiro momento aqui, eu vou apresentar para vocês quais são esses 9 autores, os 9 livros que nós vamos trabalhar com vocês durante essas aulas e descobrir qual é o objeto de estudo da filosofia política. É importante aqui para a gente começar essa explicação introdutória que o nosso curso ele tem um compromisso com o debate mais aprofundado. Se você já segue o canal Entre Livros e Pergaminhos há um tempinho, você consegue perceber que os nossos vídeos são sobre obras de literatura e em cada um desses vídeos a gente procura investigar de forma um pouquinho mais aprofundada e, por que não dizer até de forma filosófica, alguns debates, algumas janelas que essas obras vão deixando para nós e debates que são importantes aí para os nossos dias. Então a nossa proposta aqui não é uma proposta jornalística. Nós não estamos aqui para trabalhar com o fato que aconteceu ontem de forma rasa. A nossa intenção aqui é trabalhar de forma mais aprofundada. Para mostrar para vocês, por exemplo, qual é o objeto ou aonde nós vamos entrar aqui no campo da filosofia política, a gente vai estudar, por exemplo, teoria do Estado. O que vem a ser esse negócio chamado de Estado? Será que Estado é uma pessoa ou será que Estado é um corpo artificial? O que é ética de valores dentro da política? Existe ética na política ou a política é totalmente pragmática? Ela é mais baseada nas suas ações. O que é liberdade individual? Existe liberdade individual? Existe liberdade coletiva? Então veja que o nosso debate da política ele é muito mais aprofundado. Eu sei que nós temos uma tendência de opinarmos sobre notícias que saíram, né? Sobre a ordem do dia. Saiu notícia jornalística, um fato com algum político, com alguém. A gente opina, traz a nossa opinião, mas muitas vezes ela não tem tanto aprofundamento, tanta profundidade. Então, a nossa proposta aqui é trazer um pouquinho mais de corpo para os nossos argumentos. Então, ao final deste curso, dessas 9 aulas, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua forma de argumentar, de perceber o Estado, de perceber como que a política funciona de forma mais aprofundada. Então, essa é a proposta introdutória. Se você já tem uma afinidade com leitura, se você gosta de ler ou se você tem curiosidade de aprender coisas novas, o seu lugar é aqui. O nosso canal Entre Livros e Pergaminhos é destinado para você que está em busca de um melhor desenvolvimento. Agora, neste segundo momento, eu vou apresentar para vocês quais são as 9 obras que nós vamos trabalhar aqui, os 9 autores que nós vamos trabalhar, quais são esses livros, qual é a nossa bibliografia. 2 destes livros não estão aqui, porque eles ainda estão chegando, mas já tem 7 deles aqui comigo e eu vou apresentar para vocês quais são esses autores. Para começar a nossa aula de número 1, a gente vai trabalhar com um autor chamado Max Weber e a sua obra Política como Vocação e como Ofício. O Max Weber ele é um sociólogo, só que ele deixa aqui nessa obra pequenas porções daquilo que é do debate da filosofia política. Ele trabalha muito a questão da ética e ele fala sobre quem é o político de vocação e quem é o político de ofício. Se dá para trabalhar essas duas coisas, né? E quais são os dilemas que ele pode enfrentar nessa carreira ao buscar ser um político por vocação ou por ofício. Muitos trabalham na política para ganhar dinheiro e outros trabalham porque têm uma vocação, têm uma certa inclinação para trabalhar na política. Então, o Max Weber vai trabalhar com um pouco mais os dilemas éticos que tem muito a ver com filosofia política. Por outro lado, também ainda nessa obra, o Max Weber trabalha um pouco sobre os limites do Estado. Ele fala um pouco sobre a força, como o Estado ele legitima o seu poder através da força. E a gente pode perguntar, até que ponto que o Estado pode exercer força para nos impedir ou para nos liberar para fazer algo? Então veja que o debate aqui ele é um pouquinho mais aprofundado, ele não é tão raso quanto o que nós tratamos no dia a dia da política. Num segundo momento, nós vamos agora, neste curso, trabalhar numa perspectiva um pouquinho mais histórica. Então a gente vai seguir uma linha, a gente vai partir da Grécia Antiga, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, avançando para a Idade Média, Idade Moderna e depois para a Idade Contemporânea. E o nosso objetivo depois, a partir da segunda aula, é perceber como que ao longo do tempo o pensamento político foi sendo modelado, como que os homens mudaram a sua concepção do que era Estado, do que era liberdade individual, quais eram os limites das leis sobre as pessoas. Então a gente vai trabalhar numa perspectiva um pouquinho mais histórica, seguindo uma certa ordem cronológica. Na segunda aula, então, que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar, então, Platão e a sua obra chamada A República. Essa obra trata um pouco sobre uma cidade que a gente diz que ela é utópica,
Alguns acham que era impossível de criar uma cidade como essa, mas o Platão ele cria então, numa dimensão, digamos assim, mais inteligível, ele cria uma cidade a qual o rei filósofo é aquele que vai governar essa cidade. Então ele busca aqui, por exemplo, dizer o que é a justiça, o que é o bom, o que é o belo, o que é o ideal para uma cidade. Tem debates aqui que são muito importantes ainda para os nossos dias. Através dessa obra a gente vai conhecer aí a partir da segunda aula. Depois do Platão, a gente vai mergulhar na obra política do seu discípulo Aristóteles. Essa obra tem um caráter um pouquinho mais empírico. O Aristóteles ele vai usar a cidade-estado, no caso a polis grega, como objeto da sua investigação. Tem uma frase muito famosa que muitos já ouviram que é: o homem é um animal político. Então Aristóteles nessa obra vai ver o homem na sua vocação principal dentro da cidade, buscando o bem, buscando a justiça através da sua vocação para a vida política, tá? Deixar para vocês aqui essa palavra política, né? Nós usamos essa palavra política não só trabalhando num debate de pensar questões mais atuais, mas a gente pensa também nela como se fosse uma espécie de ordenação da vida, tá? Num outro autor mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa falsa perspectiva que alguns têm de pensar a política como se fosse uma redentora do mundo, e a gente vai ver que esse pensamento ele vai caindo ao longo do tempo, à medida que os homens percebem que a política ela ordena as coisas terrenas, mas ela não é capaz de trazer redenção para os homens, tá? Mas isso é um debate para a gente ver nas outras aulas. O nosso quarto autor que nós vamos trabalhar aqui, ele não está comigo em mãos ainda. A gente vai trabalhar a obra Cidade de Deus, do filósofo Agostinho de Hipona, já na Idade Média, né? Naquilo que a gente chama de Idade Média. E nessa obra tem um ponto bem interessante que o Agostinho ele vai tentar mostrar como que a política aqui na Terra ela deve, né? Ela deve ou deveria aqui na Terra espelhar a cidade de Deus. Então, aqui na Terra temos a cidade dos homens, a política dos homens, e lá em cima nós temos a cidade de Deus, que é um reflexo para os homens aqui na Terra. Então, a vida boa, a vida perfeita e mais ordenada é a política que aqui na Terra ela é ordenada a partir do céu. Isso já no debate da Idade Média. O quinto livro, que também não está aqui, a gente vai usar um autor chamado James V. Shaw, e esse autor ele trabalha a obra Política do Céu e Política do Inferno. E ele vai mais ou menos na linha do Agostinho de Hipona, mostrando para nós como que a cidade terrena deve buscar a moral, buscar a justiça a partir de uma perspectiva transcendente, né, de uma perspectiva divina. E nessa obra a gente vai desfazer então o mito e vamos mostrar que de fato, pelo menos do meu ponto de vista, a política não é a redentora do mundo. Ela deve ordenar a vida terrena, mas não é a política aquela que é a redentora da humanidade. Num outro momento, num outro autor, nós vamos ter um rompimento com a ética aristotélica e vamos partir para a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Essa obra tem um rompimento com a ética de Aristóteles porque, a partir do Príncipe, o Maquiavel começa a mostrar para nós que os políticos devem buscar o príncipe, devem manter o seu poder e devem fazer de tudo para que ele mantenha o seu poder, não importa o que ele deva fazer, mas ele deve manter a sua estrutura de poder. Então, de certa forma, é um rompimento com aquela ética de buscar o bem coletivo, né? A partir de agora, o que se busca na política é a ideia da manutenção do poder, e a gente vai ver isso mais aprofundado aqui na obra O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Saindo do Maquiavel, a gente vai para a obra O Leviatã, do autor chamado Thomas Hobbes, e o Hobbes vai deixar nesta obra, uma importante contribuição, porque ele vai mostrar para nós que, de fato, existe um contrato entre os homens, um chamado contrato social. E o que é esse contrato social? A ideia do Hobbes é que os homens decidiram fazer um acordo, e neste acordo eles se juntam coletivamente para obedecer ao Estado, porque eles têm medo. Então, existe um governante hoje porque nós não damos conta de toda a esfera da vida, nós colocamos alguém no poder, e esse governante tem, entre muitos dos seus papéis, trazer para nós proteção, para que a gente não entre num estado aí, de violência uns contra os outros. Então a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais de teoria do que é de fato o Estado a partir do Thomas Hobbes. Num outro momento, na nossa já penúltima aula, a gente vai trabalhar então o Jean-Jacques Rousseau e esse chamado contrato social. Tem até aqui na capa um aperto de mão, e a gente vai ver como que, na ideia do Jean-Jacques Rousseau, os homens apertaram as mãos, firmaram um acordo entre eles para viver uma vida política um pouco mais ordenada. E já é um pouco do reflexo do espelho que a gente tem no nosso tempo aqui, nossa idade contemporânea, né? E por fim nós temos aqui, talvez o que seria aí o ápice do desenvolvimento do pensamento iluminista, do pensamento dessa vida mais moderna, podemos assim dizer, que é a obra O Espírito das Leis, do Montesquieu. Eu falei para vocês aqui no começo da aula que o Estado deve, né, ter ali os seus limites, os seus freios e os seus contrapesos, e nessa obra o Montesquieu vai mostrar para nós como que a divisão dos poderes, por exemplo, o Brasil hoje que tem poder executivo,
legislativo e judiciário, como que essa divisão ela se torna saudável para a manutenção de uma política um pouco mais separada, mais dividida, sem um controle total de alguém que seja, por exemplo, um rei absolutista. Então a gente vai trabalhar isso na obra O Espírito das Leis, do Montesquieu. Bom, então esses são os nossos 9 autores, faltam 2 aqui, que eu falei para vocês, mas serão os autores a qual nós vamos trabalhar. Note que cada um desses livros eles são muito falados, são muito comentados, mas poucas vezes as pessoas procuram mergulhar nessas obras, né? E será o nosso papel aqui. A gente vai mergulhar nessas páginas, vamos trazer algumas frases, traremos aqui algumas ideias desses autores, e em cada aula a gente vai tentar fazer uma ponte entre o pensamento do autor e o nosso pensamento hoje na contemporaneidade. Então vai ser um curso que vai valer muito a pena, eu convido você nas próximas semanas, a gente vai estar aqui divulgando essas aulas, o vídeo vai ficar gravado no canal no YouTube, numa playlist chamada Introdução à Filosofia Política, e você vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais e se aprofundar mais o seu pensamento.